é maravilhosa, viu? Nem um almoço deixaram eu pagar. Aí eu perguntei ao pastor Salomão, quando é que sorvete de novo? É o pastor Wellington. Que coisa boa, mas nós estamos felizes pela presença desses irmãos que vieram tão longe, vieram de Fortaleza, irmão, deixaram suas famílias, né? Está aqui a nossa amada irmã que abençoou, ainda pagou o sorvete para nós, foi, irmão? A dona do sorvete. Major Selma Pardal. Quem conhece o sorvete Pardal, picolé Pardal, essa serve do Senhor, é a dona, viu? Tá bom? Tá dizendo que é bom, muito bom. Deus abençoe. Eu quero apresentar o pastor Salomão. O pastor Salomão é meu cunhado, viu, irmãos? Acho que você já sabe, né? Pastor Salomão Júnior, com ele o pastor Salomão Pai, certo? Que é o meu sogro, minha sogra, irmã Rosângela, está aí, ó. Essa família abençoada. E o pastor Salomão vai apresentar os demais pastores, missionários e a equipe dele toda. Os irmãos aqui em Mazagão se sentem honrados e felizes pela presença do pastor Salomão e toda a sua equipe. Se isso é verdade, vamos todos ficar de pé. E vamos dizer assim, bem forte: sejam bem-vindos! Em nome de Jesus! Volte sempre! Sinta-se bem! Jesus te ama e nós também! Amém! Oh, glória! Olha aí, Salomão! Glória a Deus! Oh, coisa boa! Pastor Salomão! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus! Fico feliz, vocês estão aqui animados, né? Ninguém está com medo de Covid aqui não, né? De coronavírus. Mas também Jesus que nos guarda, nos protege da saúde, né? Amém. Olha, Deus tem nos abençoado tanto, irmãos, ali em Fortaleza, porque esse coronavírus chegou com tudo, muita gente morreu naquela cidade, mas o Senhor nos guardou. Nós estamos aqui para dizer assim, nós sobrevivemos à pandemia, o Senhor guardou a nós, guardou a nossa família, guardou a nossa igreja. Lá na nossa igreja, nenhum membro da nossa igreja foi sequer internado. Né? Pegamos corona, eu peguei coronavírus, meu pai pegou, mas também foi, como disse o Bolsonaro, foi uma gripezinha mesmo para nós, graças a Deus, né? Um homem de 70 anos, pegar um negócio desse e ser uma gripezinha, ele foi mais leve que mim, pra você ter ideia. E nós vencemos, o Senhor nos guardou, nos protegeu, e Deus não deixou faltar o recurso financeiro, faltar provisão na nossa mesa. Na verdade, nesse tempo de pandemia, eu acho que nunca minha despensa teve tão cheia, porque tanta gente chegando para ajudar, para abençoar, de igual glória a Deus, né? Eu mostrando assim, sou eu que abençoo, sou eu que providencio. E como Deus tem nos abençoado tanto, né? A gente não pode deixar de compartilhar as bênçãos que Deus tem nos dado. Ninguém pode dizer assim, eu tenho tão pouquinho que eu não posso compartilhar. Não, Deus sempre nos dá, e quando a gente tem fé, a gente compartilha do que a gente tem, Deus manda mais ainda para as nossas vidas, né? Eu já morei muito tempo no sertão também, Caridade, Lagoa do Juvenal, aquela região ali, mais sertão central, e nasci aqui em Itapipoca também, interior, e eu sei o que é, já morei no meio dos matos também, assim, um tempo também. Nossa casa não tinha nem energia elétrica, pra você ter ideia, esse tempo que a gente morou lá em Campos Belos. Então a gente sabe o que é uma vida simples, a gente sabe o que é dificuldade, a gente sabe o que é o calor do sertão. E mesmo agora a gente morando em Fortaleza, cuidando da igreja abençoada, próspera, nós não esquecemos de orar por vocês aqui. Lá sempre nós estamos orando, pedindo ao Senhor chuva, orando pelos sertanejos, pelos irmãos do sertão, para que a mão do Senhor opere e para que haja chuva e abundância. E esse ano foi um ano de um inverno muito bom aqui, foi também para vocês? Choveu bastante aqui? Glória a Deus, eu fico feliz por isso. E nós estamos crendo que ano que vem vai chover mais ainda. Prepara as sementes que vocês plantarem, que vão colher muito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, crê nisso. Deus está curando a nossa nação, está sarando a nossa terra. Eu vou apresentar aqui para vocês. Ali é o missionário Elande, que é do Rio de Janeiro. Que pé, missionário? O missionário Elande veio do Rio de Janeiro, né? Da Marinha. Deus trouxe para cá, e aí Deus trabalhou na vida dele, com a sua esposa a missionária Cris também, e essa equipe abençoada. Eles lideram a missão Mais Vida no Sertão. Então o papel deles é abençoar sempre o sertão. Então, pelo menos uma vez por mês, eles têm uma atividade de abençoar o sertão. E nos convidou para essa tarefa, né? Aqui é o pastor Wellington, pastor Wellington, da igreja ali em Itapipoca, igreja Peniel. Ele lidera um conselho de pastores ali em Itapipoca, servo de Deus, né? Trabalhado com a gente no Ceará, aqui fazendo a obra do Senhor. E também o pastor Salomão Pai, daqui justamente o pastor auxiliar, o pastor Maril, não é isso? Maril, Deus abençoe Maril. É francês, né? O homem é francês, muito bem.
E o pastor Salomão Pai, que eu vou chamar para ele dar a palavra para a gente, uma salvação também com os irmãos aqui. Vamos lá, pastor Salomão. Não, acho que é um pouco quente, né? Eu louvo a Deus por estar aqui no meio desse povo tão bonito, tão maravilhoso, né? É o povo de Deus. E nós estamos muito satisfeitos, porque nós sabemos que o Ceará inteiro é cheio de Assembleia de Deus, né? Não há todos aqui tem uma igreja, né? Mas como é importante, né, irmãos? E a lei diz, não, né, Assembleia de Deus e tal, aí vou ter outra igreja, outro ministério. A gente fica assim, mas tem que entender que a igreja é uma só, né, irmãos? A igreja ela é uma só. E nós estamos aqui gratos pelo que o Senhor tem feito. Para quem não me conhece, eu sou de uma família que foi os primeiros evangélicos do Ceará. Começou ali em Tapajé, num lugar chamado Lagoinha, e ali era o povo da nossa família, né? Nós já somos da quarta ou quinta geração de pastor. Eu, pela misericórdia de Deus, sou pastor, né? Não queria não, mas deu certo. E eu tenho um filho pastor, sou sogro de pastor, sou genro de pastor, sou pastor, eu não sei mais o que dizer, né? Quem é tanto pastor? Então essa é a nossa alegria, né, irmãos? Saber que Deus ele providenciou todas essas coisas na vida da gente, né? Eu era casadinho de novo ainda, eu trabalhava numa empresa chamada Inca. Era uma empresa de biscoito, bolacha. E há mais de 40 anos, né, eu ainda era solteiro, eu ainda era casadinho de novo. O Senhor falou comigo num lugar chamado Beberibe. E ali eu estava numa oração e o Senhor falou comigo que um dia eu ia ser pastor. Irmão, me passou muitos anos porque eu não dava lugar a isso, né? Eu não dava lugar, eu era caminhoneiro e eu morava mais fora do que dentro de casa, né? Mas no dia que Deus começou a fechar as portas, eu ia atrás de emprego e não tinha mais, eu ficava, o que está acontecendo? E as coisas, né, como diz o parafuso da colchão. E eu comecei a entender que Deus tinha um plano na minha vida, né? Eu comecei a me lembrar do que Deus tinha falado comigo há muitos anos atrás, né? E Deus começou a fechar as portas e tal. E depois ele disse, eu vou fechar essa porta, mas eu vou abrir outra porta. E Deus abriu uma outra porta, e nessa outra porta eu comecei a movimentar. Então, quando eu estava me ajeitando, aí o Senhor disse, não, agora eu vou te mandar para o interior. Eu mando lá perto do Canindé, né? Um lugar que é mais quente do que aqui, e água não tinha na época, né? E nós fomos ali naquele lugar, temos um trabalho lá importante, né? E Deus abençoou. Lá o pastor Salomão tinha 8 anos de idade, 8 a 9 anos, e lá Deus começou a usar ele na palavra, né? Com 8 anos de idade, Deus começou a usar ele na palavra, e ele pregava assim em praça pública, e quando ele terminava de dar a mensagem, as pessoas católicas chamavam ele, rapaz, cara, fazia pergunta a ele, como é que, né, que esse menino tinha uma sabedoria tão grande, né? E eu comecei a entender que Deus tinha um plano na vida dele, né? Assim, eu comecei a era muito agarrado com as coisas, eu queria ser rico, eu queria ser alguma coisa na vida, e eu muito agarrado assim com as coisas, aquele negócio, né? E Deus começou a me dar o entendimento que a vida não era aquela, né? A Deus começou a fechar as portas para mim, e eu tinha condição. Aí Deus começou, um dia Deus falou com a senhora lá da nossa igreja, e disse que Deus ia abrir a porta assim, escancarar mesmo, que alguém da minha família dizia assim, ia se admirar e ia dizer como é que eu, porque eu só tinha mesmo um salário que eu ganhava como caminhoneiro, e Deus abriu uma porta assim de uma maneira especial, só que foi pouco tempo. E nesse pouco tempo eu aproveitei, né? Eu não sou besta, aproveitei. E quando ele começou a fechar novamente de novo, eu digo, pronto, agora eu sei que Deus me quer na obra.
E eu deixei tudo, né? Tinha uma empresa, nós trabalhávamos com confecção na época. E deixei tudo e fui trabalhar na obra de Deus. E eu creio que daqui até um dia de vida que o Senhor nos der, é para isso, né? Que Deus abençoe a minha família toda na igreja, graças a Deus. E que Deus tenha abençoado. Tenho um filho que é missionário, tem outros que trabalham no trabalho de louvor da igreja. E em casa todo mundo é ocupado, ninguém, né? É desocupado, graças a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Foi uma palavra assim meio misturada, mas para vocês entenderem que Deus, quando Deus fala com a gente tem que obedecer e que as coisas se cumprem, né, irmãos? Porque eu nunca achei que eu ia chegar a ser um pastor. Eu queria ser aquele obreirozinho que estivesse ali ao lado do pastor, ajudando. Eu desejaria isso, mas ele disse, não, eu quero te colocar como pastor, né? E aqui estou para servir. Mas eu sou pastor, mas eu tenho um pastor. Meu pastor é meu filho, né? Ele é o pastor presidente da igreja e é o meu pastor.